Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, dia 17, né? E já é 9h30. Eu vou passar um cafezinho aqui. Hoje cedo eu já fui na feira, comprei o que tava precisando, né? Pra casa. E agora eu vou fazer um café aqui pra comer com pamonha. Vou abrir a pamonha aqui e ela já deu uma esfriada já. Parece tá bem cremosa. Eu não gostava de pamonha. Aí meu marido gosta. Aí eu peguei, comecei a provar, né? Aí eu comecei a gostar. Só que assim, eu gosto da de doce. A de sal eu como, mas não gosto. Gosto da de doce. Tem que ser doce pra mim. Hoje eu acordei, né? Me arrumei e fui lá na feira. Então eu não tive tempo ainda de fazer a minha oração, né? Ler a Bíblia. Então eu vou fazer agora. Vou comer a pamonha e vou fazer o meu estudo bíblico. Já esfriou, mas tá gostosa. Tá bem cremosa. Eu tô acabando de ler a Bíblia. Hoje eu tô na parte assim, final já. Tô na parte de Pedro. A minha Bíblia, ela é católica. É a Bíblia Ave Maria. Bíblia. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei olhar certinho como que vê. Deixa eu ver aqui, ó. Tradução dos originais grego, hebraico e aramaico, mediante a versão dos monges beneditinos de Maradeus, Bélgica.
Bom, não sei se é assim que fala, né? Então, ela é a versão católica. Aí eu tô na parte de Pedro. Mas eu não sou católica. Eu era católica, aí agora eu comecei a ir na igreja evangélica, na Assembleia de Deus. Aí agora eu parei aqui. Então agora eu vou estar fazendo a minha oração, tá? Pra poder estar fazendo, né, as minhas tarefas do dia a dia. Hoje a casa, né, tá limpinha. Então eu vou mais dar uma organizada e eu tenho que lavar roupa. Aí roupa tem bastante. Só que hoje eu tenho compromisso, que eu tenho médico, apesar de ser sábado, eu tenho médico que eu acho que vai ter um mutirão. E então eu tenho que fazer as coisas aqui o mais rápido possível para mim poder tá indo no médico, né? Aí o médico é à tarde. Então eu vou fazendo aqui o que eu consegui fazer. Mas não tem assim muito serviço não. Porque como ontem eu dei uma boa limpada, então é mais assim, pôr as coisas que tá fora do lugar em ordem. A louça, né, que eu tava muito cansada, tava sentindo dor na coluna ontem. Então eu acabei dormindo com a louça suja, então eu tenho que lavar a louça. Mas também não tem muita louça pra lavar não. E aí eu também tenho que tá preparando o almoço. Então eu já vou só ajeitar aqui o quarto rapidinho para mim poder já ir lá preparar o almoço e pôr roupa bater. Hoje eu só vou dar uma ajeitadinha só, porque ontem eu já bati, já arrumei tudo certinho, então só dar aquela ajeitadinha mesmo, porque como eu ponho pra dentro, então não bagunça tanto. Só
Aí hoje eu tenho que cozinhar feijão. Eu já coloquei ele de molho, né? Deixei ele ontem à noite de molho. Aí pra vocês verem o tanto de roupa que tem que lavar, né? Aí eu vou tá colocando aqui pra tá lavando enquanto eu vou lavando louça, né? Já tá aí adiantando. Aí eu já separei, né, as roupas. Aí eu gosto de separar as pretas, os lençol, as toalhas, os panos de cozinha. Aí agora eu vou pôr as roupas pretas primeiro. Eu não gosto de colocar muito junto não, porque quando é tanquinho, o tanquinho vai embolando a sopa, aí acaba estragando a roupa.
fazer um arrozinho aqui. Já coloquei o feijão para cozinhar também. Aí eu faço 120 gramas. E dá pra mim e pro meu marido, é o suficiente. Descascar o alho, né? Vou colocar o tamanho para os alhos. Vou pôr 4 dentinhos de alhos, aí um tá grandão e 3 tá menor. Descascar eles. Aí depois que eu descasco, eu sempre gosto de passar uma água. Colocar a panela aqui para aquecer. Aí eu costumo amassar o alho nesse amassador de alho. Ele é, se eu não me engano, ele é inox. Aí ele ajuda bastante. Eu tenho esse aqui e tenho aquele de madeira, né? Que é tipo um pilão. Um pilãozinho pequeno. Esse aqui eu gostei bastante dele. Que ele é bem resistente. O material dele. Aí, se caso alguém tiver interesse, né, em querer comprar um desse aqui, eu vou deixar o link aonde eu comprei. O link vai estar debaixo do vídeo, na descrição. Colocar um pouco de azeite. Aí pro arroz eu não gosto que o alho fique muito dourado. Gosto de deixar dele fritar, mas deixar ele mais branco. Aí eu já coloco o arroz. E também eu não deixo ele fritar muito, porque o arroz integral ele já é duro. Aí parece que quando ele frita muito, parece que fica mais duro. Bom, foi o que eu achei, né? Vou colocar água. Aí a água que eu uso aqui em casa é a água da mina, que a gente busca. No final de semana a gente vai lá buscar. Deixa eu colocar mais um pouco de água, porque o arroz integral ele não é igual o arroz branco, né? O arroz que a maioria usa. Ele é mais duro. E ele gasta mais tempo também cozinhando.
Aí aqui o meu fogãozinho, a chama dele agora tá bem forte. Então eu não costumo pôr muito no alto. Nesse outro fogão aqui, que é estragado, eu colocava no fogo baixo. Porque se você pôr muito no alto, ele vai secar a água, mas ele não vai ficar macio. Aí eu vou experimentando, nesse caso na hora que a água estiver secando, estiver duro, aí eu coloco mais um pouco de água, porque eu gosto de arroz integral bem mole. Aí aqui, ó, eu vou estar usando uma colherzinha de café, de sal, cheia. Acho que eu vou pôr duas colherzinhas de café. E esse sal que a gente usa é sal grosso. Esse sal é a gosto, né? E é bom você colocar um pouquinho, misturar, experimentar a água. Pra ver se tá bom o sal. Tampar. E agora deixar o fogo fazer o serviço dele. Vamos ver aqui se o feijão também já tá cozido. Aí eu desliguei o fogo. Agora eu vou tirar o ar, né? Bem. O feijão, eu gosto de coar em poró essa parte aqui, a casca, cozinhar junto com o feijão. Só que hoje eu tô com um pouco de pressa, eu acabei me colocando. Então eu vou lavar, fritar e vou colocar aqui. Porque se caso o feijão ainda não tiver cozido, aí ele vai cozinhando com o feijão. E ele deixa o caldo do feijão mais cremoso. Aí esse carne poró eu peguei na feira hoje. Cortar as cascas aqui pra me lavar. Aí as feinhas eu tiro, né? Então assim, ó, põe só ficar bonito, ficar boa. Aí eu gosto sempre de lavando, passando a mão, porque isso aqui gruda a terra. Então a gente não quer comer terra, né? Então a água bem lavadinha, fica muito bonita. Fazer assim, né? Aí essas aqui, ó, as pontas delas ficam meio feias. Aí eu costumo tirar também. E se eu ver que tiver muito sujo também de terra, eu tiro também. Aí é bom assim ficar bem pequeno, porque na hora que você comer no meio do feijão, suma, né, os pedacinhos, pra poder formar um creme. Aí eu vou picar aqui e vou também bater no processadorzinho que eu tenho de mão, fazendo manual. Eu vou de maneira e vou levar no último.
esse assim, ó. Esse é o manual, né? Vou você bater. Esse barulho é o tanquinho, viu? Vou colocar aqui, vou tirar aqui. Vou colocar aqui pra fritar. Colocar um pouco de azeite. Colocar o alho, ó. Aí eu piquei e bati aqui pra ele ficar mais pequeno. Se eu tivesse colocado ele inteiro, ele ia ser mais difícil pra bater. Aí eu vou colocar um pouquinho de óleo também, porque esse azeite tá bem caro, né? Então a gente tem que misturar um pouco aqui, né? Aí agora esse alho poró eu vou deixar ele fritar bastante, pra mim pôr ele lá dentro do feijão. Gente, também quem tiver interesse em comprar alguma panela assim, igual a minha, né? Essa minha ela é inox. Ela é um inox, só que é inox de boa qualidade, né? Porque, igual meu marido fala, tem inox que não é de boa qualidade, porque ele enferruja também. Aí esse aqui já é de boa qualidade. É da marca Tramontina. Ela é bem pesada, viu? É um produto que tem que você pega o produto, você sente que tem qualidade. Porque você tem que comprar as coisas para durar bastante tempo, né? Aí, para quem quiser, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo e vou deixar também na panela de pressão. Aí, a panela de pressão, a única reclamação que eu tenho que fazer mesmo é a borracha. Que a minha, eu mal comprei ela, acho que não faz nem uns 5 meses, nem 5 meses ainda, eu já tenho que trocar a borracha. E eu acho que a borracha é cara. Aí, ó, essa daqui, pra tirar a pressão dela, você não pode ficar na água, é perigoso. Você tem que desligar o fogo, vai rodando devagarzinho e espera sair o ar. Aí, se você vê que começa a sair água, você volta, roda de volta, pra parar de sair água, só deixa sair só o ar. Vamos ver se o feijão cozinhou. Cozidinho. Já vou descascar o alho pra pôr também. Aí aqui em casa, a gente gosta de comida com bastante tempero, bastante alho, bastante cebola, bastante alho poró.
4, 6 dentinhos. Os meus ainda tá pequeno, mas eu gosto de colocar maior. Bom, o alho poró aqui já tá bem douradinho. Agora eu vou colocar o alho, porque o alho ele fica mais rápido, né? Eu vou pôr ele aqui agora. E o cheiro tá maravilhoso. Tá abrindo a fome. Não sei qual que é o nome exato, descansador de ar, ele solta essa parte. É bom pra lavar, né? Aí vamos mexer aqui. Aí eu gosto assim, tá? O tempero do feijão e deixar bem fritinho, bem douradinho. Não é queimado não, é bem amarelinho. Aí dá mais sabor. O feijão, eu não vou fazer ele tudo, fala assim, temperar ele tudo. Então eu vou colocar só o que eu vou temperar aqui. E vou guardar o restante sem tempero. Olha, fui tirar o feijão ali, quase que queima. Mas não queimou não, ele tá bem douradinho. Eu vou amassar o feijão um pouco, para engrossar o caldo mais rápido, para deixar o caldo cremoso também. Vou colocar meia colher de sopa, né, de sal grosso. E deixar aqui para o caldo engrossar. Aí o restante do feijão, que ficou sem tempero, eu vou pôr no bowl, esse maior, para poder pôr na geladeira. Aí eu vou deixar dar uma esfriada, para poder colocar isso na geladeira.
preferiu de caranguejo. Ai, gente, eu tava esquecendo que eu tenho colágeno na geladeira, congelado. Eu tava esquecendo de colocar no feijão. Aí isso aqui, ó, é a sopa de osso dos pezinhos de galinha. Aí você cozinha e faz. Depois você tira toda a pele, todo aquele colágeno, né? Tira o osso, joga fora o osso e pega e bate. Aí você pode congelar. Nossa, gente, eu dei um descuidinho aqui. O arroz quase queimou. Aí formou rapinha. Aí eu experimentei pra ver se tá duro. Mas não tá não. A quantidade de água foi ideal. Eu ainda tô aprendendo ainda a mexer com esse fogão. A chama dele é mais forte. Então tem hora um descuidinho já dá ruim. Agora então o arroz tá prontinho. Deixar aqui tampadinho. Eu vou fazer uma massa de pastel caseiro. Aí a gente vai precisar, eu pesquisei ali no chat, aí o chat me passou uma receita, aí vai em torno de 200 a 250 ml de água. Aí eu coloquei 250, né? Que às vezes acaba usando tudo, aí tem que levar pra mornar a água. Aí também vai 500 gramas de farinha de trigo. Aí eu tô usando essa marca, Renata. É a Super Premium. Cachaça, que a gente pegou na feira, que é cachaça caseira, né? Natural. Aí 3 colheres de sopa. 3 colheres de sopa cheia, aí eu usei um medidor, coloquei até a risca, né? Vinagre, aí vinagre de álcool, vinagre branco. Coloquei 1 colher também de sopa cheia. Aí vai óleo, né? Aí a gente aqui vai colocar azeite. Aí o azeite aqui no potinho de ml, deixa eu ver aqui. Não marca. Mas o azeite, deixa eu ver a colherzinha que eu usei, que eu não lembro. Ah, foi de sopa também. Foi 2 colheres de sopa de azeite. E o sal, eu coloquei 2 colheres cheias de chá, colher de chá. Aí eu coloquei, passei o dedo pra nivelar. Tem 2, só que aí eu vou ver se vai usar tudo. Aí a água aqui já tá morna. Vou colocar ela aqui. Bom, então vamos lá fazer a massa. É a minha primeira vez que eu tô fazendo, que quem costuma fazer é meu marido. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Então, aqui, ó, farinha. Aí tá as 500 gramas. Aí agora o vinagre. O azeite. Na verdade, era pra ter colocado a água quente. Então, primeiro. Mas aí vocês colocam aí primeiro a água quente. Aí o vinagre, o azeite. O azeite, né? Que o azeite tá caro. A cachaça. E o sal. O sal eu vou pôr um pouco. Eu vou pôr tudo, misturar. Pra mim poder ver se tá bom de sal. Então vou misturar aqui. Aí a água, eu acabei colocando tudo.
Eu deveria ter posto tudo, eu tinha que sentir da massa primeiro. Ah, mas faz parte, né? É a primeira vez que eu tô tentando fazer, então a gente é muito difícil de acertar de primeiro, mas vamos aprender. Então aí primeiro então vocês colocam farinha, depois põe a água morna, mas não põe tudo não, porque dependendo da farinha, às vezes usa mais, às vezes usa menos. Aí depois coloca o vinagre, o azeite, a cachaça, você confirmando se eu fiz tudo, gente, vamos tá tudo lá no meio aqui, né? E aí aqui o sal eu não consegui uma receita que o chat me passou, porque a gente fez aquela receita e achou que ficou faltando sal. Agora eu vou aqui na bancada, no tampinho, aí o sal eu vou confirmar se precisa pôr mais. Aí o vídeo que eu vi fala que tem que sovar 10 minutos. Então vamos só sovar 10 minutos. Deixa eu provar, né? Deixa mais um pouquinho de sal. Vou colocar tudo não, porque ele é bem doce. Vou tirar esse pano aqui. Eu não quero que ele mesmo, porque não tá limpinho não. Provar de novo, ver se tá bom o sal. Não vou pôr mais sal não, tá bom. Eu tô achando que a massinha, eu não deveria ter posto da água. Então eu vou tomar um pouquinho de farinha, que ela tá grudando. Não vou sovar muito para não desenvolver o glúten. Já tá bom. Ó, não tá grudando na mão e ela tá uma massa assim que você sente que tá liso, ó. Aí eu vou pôr aqui no bowl. Vou pôr um plástico em cima, tampar e pôr na geladeira. Vamos ver aqui se o feijão já deu uma engrossada no caldo. Olha, tá bastante grosso. Vou apertar mais um pouquinho, porque o meu marido gosta de feijão com caldo bem cremoso. A quem tiver interesse também em adquirir um desse aqui, vou deixar aí na descrição também o link onde eu comprei. Agora eu vou provar pra ver se o sal tá bom, né? Se tá bom de sal. Eu não sei se gravou, porque deu memória cheia aqui.
Então eu coloquei água para cozinhar os ovos de codorna. Aí na hora que a água estiver borbulhando, eu vou colocar o ovinho para cozinhar. Aí eu não vou fazer muita coisa, só arroz, feijão, ovinho cozido e chucrute, né? Que é repolho fermentado. Porque eu tô com um pouco de pressa e eu não sei se eu vou conseguir concluir aqui, né? Vou lavar os ovinhos de codorna. Eu não vou lavar tudo não, vou lavar só o que vai usar. Porque o ovo, você não pode lavar ele, né? Você tem que lavar só na hora que usar, senão ele acaba durando menos tempo, né? A validade dele. A não ser, né, que eu perdi no curso, se caso você for produção, né? Aí é bom você já deixar tudo lavadinho. Passar na solução de sanitização, água sanitária. E aí você pega e seca, né? E põe na geladeira, dentro de uma vasilha, tampadinho, e aí você vai usando. Vai lavar ele aqui com a bucha. Aí lá no curso eu aprendi que não pode passar nenhum produto químico nele. É só mesmo a buchinha, é que ele estava fazendo errado, não pode passar essa parte também. É só essa parte amarela, porque essa parte aqui ela é abrasiva, então acaba até estragando a casca e gerando poros, e pode entrar bactéria dentro do ovo. E aí no caso isso é mais pra você trabalha, né, com alimento. Agora em casa, que nem eu vou usar o ovo, então eu lavo ele antes de usar com essa buchinha. E não passa solução de água sanitária, não. Aí se caso você for trabalhar com comida, aí você tem que fazer a solução. Aí você tem que confirmar, mas é para cada 1 litro, para alimentos, você vai colocar acho que é 10 ml, 10 ou 20 ml de água sanitária, que é água sanitária pronta. Não pode ser água sanitária alvejante. Aí você vai colocar na água sanitária e você vai deixar, se eu não me engano, de 5 minutos. Não pode deixar muito tempo, porque senão também acaba passando contaminação, né, da água sanitária, do produto químico. E aí depois que tira da solução de água sanitária, seca ele. Agora, se você quiser passar uma água, você pode, só que a água tem que ser água confiável. Se você sabe que a caixa de água não tá limpinha, então deixa só na solução de água sanitária, tira, seca bem secadinho e põe no bowl, depois você tampa, põe na geladeira. Bom, gente, então aqui é onde eu estendo a roupa, e porque a casa é pequena e não tem quintal. Então esse foi o único jeito que eu achei, né, pra poder estender a roupa. Aí eu coloco essa ripa aqui de cama na mureta e apoiado na janela.
e estendo a roupa no cabide, né? Mas o importante é a roupa tá limpinha, né? Cheirosinha e secar. Aqui, gente, já tá de noite, só que esse vídeo aqui eu gravei foi no domingo à noite, porque eu fiz pastel no sábado também, mas eu não gravei. Aí, pra não ficar incompleto, né, porque eu gravei a receita da massa do pastel no sábado, aí eu também gravei mostrando, finalizando, né, o pastel, montando ele. Aí esse vídeo eu gravei no domingo à noite, aí por isso que a imagem não tá tão legal. Aí, ó, a massa, eu hidratei ela muito, porque como mostra aí no vídeo, eu coloquei toda a água. E na receita fala que é de 200 a 250 ml de água. Só que tem que ir colocando aos poucos, pra você ir sentindo como que tá a massa, né? A massa de pastel, ela tem que ficar mais seca. Ela não pode ficar aquela massa bem lisinha, bem hidratada, bem macia. Ela fica uma massa mais seca, mais áspera. E também eu sovei muito, pelo que eu tava vendo no vídeo. Você tem que sovar pouco, porque você só vai misturar os ingredientes. Você não vai ficar sovando igual faz com massa de pão. Porque quanto mais você sovar, mais vai desenvolver o glúten. E desenvolvendo o glúten, dá elasticidade. A massa fica bem elástica. E no caso do pastel, a gente não quer deixar a massa nem muito hidratada e nem muito elástica. A gente quer deixar uma massa mais seca. Porque se você deixa ela muito elástica e muito hidratada, na hora que você coloca o recheio, fica grudando, fica difícil para você manusear a massa. Na hora que você coloca o recheio também, aí pode abrir com mais facilidade, fazer furo, né, e acabar encharcando o pastel. Aí no vídeo aí, ó, a gente mostrou montando o pastel e a gente fez o recheio de queijo. Aí eu coloquei queijo fresco, né, que a gente pegou aqui na feira. Colocou provolone, que tinha um pedacinho de provolone que já tava no finalzinho. E colocou também um queijo que é da feira também, que é um queijo... Ah, não, esse não é da feira, não. Esse foi minha sogra que mandou. Mas é um queijo também de feira e ele tava mais curadinho. Então, a gente misturou esses 3 queijos, colocou pitadinha de orégano, pintadinha de pimenta, colocou umas folhinhas de manjericão, né, que a gente gosta bastante do gosto de manjericão. E aí a gente fechou o pastel, selou bastante as bordas para na hora de jogar no óleo não abrir. E aí a gente colocou o óleo para aquecer. Aí eu até mostrei aí com o termômetro que a temperatura do óleo tem que chegar a 180 graus, que essa é a temperatura ideal para estar fritando o pastel. E aí vocês estão vendo aí no vídeo o tanto que esse pastel, a massa dele inflou. E o que faz inflar a massa do pastel é a cachaça, esse é o segredo, a cachaça e o vinagre. E também tem um segredinho na hora de fritar, você não pode colocar o pastel e ficar afundando ele, você joga e vai jogando o óleo em cima. E devagarzinho, porque aí vai fazendo a massa inflar, né? Essa massa aí, ela deu errado. Aí no sábado a gente usou ela sem colocar farinha. Ela ficou um bom tempo na geladeira descansando e pode ser que isso também hidratou mais ainda. E aí ela ficou bastante tempo descansando na geladeira. Aí no sábado a gente fez, só que a gente conseguiu montar tudo bonitinho, só que começou a furar e aí a gente teve que ir emendando. Aí na hora de fritar, a massa ela ficou gostosa, ficou crocante, sequinha, só que não ficou do jeito que a gente gosta. Aí no domingo a gente colocou mais farinha. Aliás, no sábado mesmo, depois que a gente terminou de fazer o pastel,
a gente colocou mais farinha na massa que sobrou. E deixou na geladeira descansando de um dia pro outro pra gente tá fazendo a massa no domingo também. Aí essa massa que a gente colocou mais farinha no domingo, aí ela ficou na textura boa, que é o que tá no vídeo aí. Que o pastel, ó, pra você ver, ele inflou bastante. A massa ficou bem sequinha, bem gostosa, a quantidade do sal também ficou perfeita. Então, se vocês for seguir a receita, primeiro passo, coloca a água morna. E não coloca toda a água, vai colocando aos pouquinhos, vai mistura, sente a farinha na mão. Você vai hidratar a farinha num ponto que ela só junte e que ela não fique grudenta. Porque você vai lembra que você tem que colocar cachaça, óleo, vinagre, então tudo é líquido, né? Então você não coloca tudo de uma vez. E a água é primeiro do que os outros ingredientes. Aí o sal é a gosto. Vocês colocam um pouquinho, mistura um pouquinho e experimenta. Se vê que tiver faltando, coloca mais um pouquinho, né? Não põe tudo de uma vez também, não. E aí, ó, a cachaça a gente colocou 3 colheres de sopa cheia e uma colher de sopa cheia de vinagre de álcool, daquele branquinho. E coloca, viu, gente, que faz totalmente a diferença na receita. Aí o recheio, a gente aproveitou a sobra, né, que tinha na geladeira, a sobra dos queijos e o queijo fresco que a gente pegou na feira. E no sábado a gente tinha feito de costela, de recheio de costela com queijo. Aí a gente colocou também junto cream cheese da marca Scala. Aí então, gente, para finalizar o vídeo aqui, né? Tá fechando o pastel aqui. Esse pastel ficou, apesar de ser a minha primeira vez fazendo a massa do pastel, deu tudo certo. Era só colocar um pouco mais de farinha, né, para deixar ela mais sequinha, mas deu tudo certo, ficou bem gostoso. Aí agora vamos ver, né, numa próxima, como que vai ser. Então, finalizando o vídeo aqui, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Fica com Deus. Depois